em 5 versículos, versículo do 1 ao número 5. Se você puder ficar de pé, à medida que você encontra para nós fazermos a leitura, fique de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Todos encontraram? Atos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do verso de número 1, que diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca da Escritura, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse entre os mortos. E este dizia: ele é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo coisas consigo, alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Amém? Feche os olhos, curva a cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite, rogando a tua graça, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra e nos dê disposição para cumprirmos a tua palavra. É o que nós oramos e nós te pedimos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode tomar de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, Atos Apóstolos é o nascimento de uma igreja. Nós estamos aqui olhando o momento que uma igreja nasce numa cidade grega chamada Tessalônica. Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele havia feito a primeira viagem missionária, lá registrada no Atos Apóstolos, capítulo 12, com Barnabé. Eles passam por algumas cidades. Quando eles retornam para Antioquia, eles vão se apresentar em Jerusalém, então, ao concílio em Jerusalém, para dar orientações às igrejas que estão fora de Israel, que são chamadas as igrejas gentílicas, as igrejas formadas por não-judeus. E aí, nesse momento em que eles estão ali em Antioquia, falando acerca daquilo que foi discutido na reunião em Jerusalém, Paulo então fala com Barnabé para que eles voltem para ver como aquelas igrejas estavam. Mas não houve acordo entre Paulo e Barnabé com relação à viagem. Então Barnabé não vai mais com Paulo e Paulo convida um homem chamado Silas ou Silvano, a mesma pessoa. Se você chegar na Bíblia, o nome Silas e Silvano, ela está falando da mesma pessoa. E Silas, irmãos, ele é o membro honroso da igreja de Jerusalém. É o homem que os apóstolos em Jerusalém destacam para ir até Antioquia, para dizer aos irmãos de Antioquia aquilo que foi conversado, definido naquele concílio em Jerusalém. E Paulo, então, começa sua viagem missionária. Ele pensava em ir para o lugar, mas Deus, numa visão, aparece a Paulo através de um homem macedônio, dizendo para Paulo: passa para cá e nos ajuda. E o texto vai dizer, irmãos, que imediatamente ele, ouvindo aquela mensagem, vendo aquela visão, ele responde aquele chamado, entendeu o seu chamado de Deus e vai para as regiões gregas. Ele passa pela cidade de Filipos e depois vai chegar na cidade de Tessalônica. Primeira coisa que eu quero olhar para os irmãos, nós vamos ler os 5 capítulos e nós vamos extrair algumas verdades para a nossa vida. Porque, irmãos, quando a igreja, em meados de 1500, passa por o que a gente conhece como Reforma Protestante, depois de 1000 anos, em que a igreja havia abandonado as Escrituras, a igreja havia abandonado o ensino da palavra, e a igreja havia se restringido a dizer que apenas alguns homens é que podiam saber ler a Bíblia
Então, no meio da reforma protestante, há uma bandeira de tantas bandeiras que são levantadas. E uma delas é o sacerdócio de todos os santos. Porque, irmãos, todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que confessou o nome do Senhor, é uma nova criatura. E Deus chamou essa pessoa, ou seja, a mim e a você, para ser o embaixador do Senhor nessa terra. Eu e você, irmãos, independente da sua idade, da sua escolaridade, do seu grau de conhecimento, do seu poder de oratória, Deus te levantou e Deus te escolheu para que você declare e diga sobre quem Ele é, com poder, com graça e com ousadia. Então, nesse processo, irmãos, de falarmos do amor de Deus, de evangelizarmos, existem algumas dificuldades. E eu quero falar com os irmãos sobre essas dificuldades, essas etapas. Algumas pessoas ficam, pastor, como eu faço? Como eu abordo? Como eu evangelizo? Como eu faço? Nós vamos olhar como que Paulo fazia. Primeira coisa, irmãos, está no versículo 1, a Bíblia vai dizendo que, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Perceba que o verbo de sair está no plural, chegaram. Em algumas traduções que os irmãos vão ter, eles vão dar o nome das pessoas que chegaram lá: Paulo e Silas. Agora, a primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, é que o processo de evangelização, ou o processo de sermos sacerdotes do Senhor nessa terra, não é um processo que a gente faz sozinho. Irmãos, Deus não te chamou para caminhar sozinho. E não importa qual seja o dom que Deus usa na sua vida. Você pode ter um chamado para um dom de cura, interpretação de línguas, de fé, maravilhas. Você pode ter vários dons, mas esse dom está ligado a você se relacionar com a outra pessoa. Quando nós lemos a palavra de Deus, lá em Coríntios, quando Paulo vai listar acerca dos 9 dons, dos 9 dons, apenas um é um dom que se manifesta na pessoa, para o bem da própria pessoa, que é o dom de falar línguas. Quando nós falamos em línguas, conforme diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, quando nós falamos em línguas, nós ficamos a nós mesmos. É o único dom que se manifesta em nós para o nosso proveito. Todos os outros estados, é um dom que se manifesta na pessoa para benefício de alguém. Ou seja, nós nunca fazemos nada sozinhos. Nós olhamos para a vida do Paulo, nós reconhecemos, irmãos, que Paulo foi o maior missionário da igreja. Ele evangelizou todo mundo conhecido da época. Ele é o maior escritor da Bíblia. Um terço das escrituras é escrito pelo apóstolo Paulo. Ele é um homem que pega a doutrina de Cristo e implementa nas cartas. E nós entendemos sobre justificação, regeneração, santificação, glorificação a partir dos escritos de Paulo. Então nós estamos olhando para um homem altamente capacitado, cheio de Deus, cheio de experiência com Deus. O homem que diz a igreja, por isso que ele fala mais língua do que todos eles. O homem que vai chegar a dizer que tem uma experiência de subir até o terceiro céu e de ver e ver, ouvir coisas que são impronunciáveis, que não dá para dizer. Mas mesmo homem altamente capacitado, experiente, perseverante, cheio de Deus, cheio de conhecimento, esse homem nunca andava sozinho. Andava com Barnabé, ora andava com Silas, Timóteo, Epáfras, Áquila, Priscila. Sempre havia alguém que estava do lado do Paulo. Por quê? Porque Paulo entendia que o processo de evangelização, o processo de demonstrar a Cristo ao mundo, não é um processo que eu faço sozinho. Nós fazemos como igreja, nós fazemos como comunidade. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, não existe, irmãos, pela Bíblia, não é um pensamento particular dele, não é uma ideia minha. Os irmãos vão olhar a palavra de Deus, que eles sempre andavam juntos. Então significa que eu e você, irmãos, nós não somos um expoente, nós não somos destacados, nós
pertencemos ao grupo e andamos com gente que nos ajuda no processo da evangelização. A segunda coisa que eu quero ler com os irmãos está no verso de número 2. Porque a Bíblia diz assim, que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados na sinagoga. Agora percebe, irmão, porque Paulo tinha uma metodologia, Paulo tinha um plano, Paulo tinha uma visão. Ele entendia que quando ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia achar era a sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga estavam ali judeus, filhos de judeus. E eles reuniam no sábado para olhar para as escrituras, para aprender as escrituras. E Paulo tinha entendimento que a salvação primeiro do judeu e depois aos gentios. Então Paulo chegava na cidade e procurava uma sinagoga. E a mesma coisa que era de costume, era frequente, acontecia constantemente. Irmãos, um dos países que mais cresce na evangelização é a Coreia do Sul. E lá, irmãos, uma vez um pastor brasileiro perguntou para o pastor de lá, nativo, aqui atribuía aquele crescimento. E eles falaram, olha, nós oramos todos os dias. Todos os dias nós oramos. Nós buscamos a Deus. Todos os dias de manhã há uma reunião de oração. Sempre tem uma igreja aberta e lá nós estamos orando, falando com Deus, pedindo graça a Deus. A segunda coisa, eles falaram, nós evangelizamos todos os dias. Todos os dias. Não era um dia no mês, não era um dia em que a igreja se organizava para fazer evangelismo de rua. Cada crente, aonde estava, por onde passava, aonde ia, com quem se relacionava, no mercado, no ônibus, no carro, no trabalho, no almoço, aonde ele estava, ele evangelizava todo o santo dia, costume, frequência. Irmãos, nós carregamos uma mensagem que é a maior de todas as mensagens. Eu carrego, irmãos, que muitas pessoas estão esperando o telefone tocar, viram uma mensagem no seu celular, receberam algum tipo de notícia, seja pelas meios de comunicação, televisão, internet, todo mundo espera uma notícia boa. Alguém tem recebido uma ligação dizendo, olha, você foi aprovado naquele emprego. Alguns têm recebido uma ligação dizendo, olha, você já não está mais doente, você está curado, o tratamento deu certo. Alguns poucos estão esperando a ligação de um querido para dizer, olha, me perdoa, eu errei contra você, eu quero me reconciliar com você, é a mãe esperando o filho, é o filho esperando a mãe, é o esposo esperando a esposa, sempre tem alguém atrás de uma boa notícia. E deixa eu te falar uma coisa, nós temos a melhor, a mais intensa, a mais poderosa das boas notícias. Nós precisamos declarar ela frequentemente. Isso tem que virar um costume. Costume. Eu não sei se os irmãos têm isso, mas nós temos costumes. Vou dar um exemplo. Aqui, acorda pela manhã e a primeira coisa que eu tenho que fazer depois de orar é tomar um cafezinho preto. Eu sou um desses. Gosto de chegar na cozinha, passar um café e antes de sentar na mesa para comer, tomar um café curtinho. Costume, claro. Não é uma coisa que eu planejei um dia antes, uma vez de manhã, não, isso já está incorporado no meu rotina. Algumas irmãs, alguns irmãos, nas rotinas de trabalho, já sabem onde começar. Olha, eu vou começar por aqui, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que ir para lá. E faz automaticamente, por quê? Porque já fez com que o corpo, a rotina, já estivesse desenhada. Então faz naturalmente aquilo. A evangelização não pode ser um evento da parte nossa. Precisa ser uma coisa frequente. Você pode ela ser. Você pode ela ser. Porque nós carregamos a maior de todas as mensagens. Porque qualquer outra mensagem, fora essa, irmãos, ela vai falar. O casamento
versos 2 e 3, Paulo vai nos ensinar sobre a intensidade das orações. Se Paulo não fazia com frequência, Paulo agora vai nos instruir que nós podemos fazer isso de muitas formas. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não existe um único jeito de fazer a obra de Deus. Há muitas ferramentas disponíveis e boas, saudáveis, para fazermos. Muitas formas, muitas maneiras. Nós podemos escolher a que melhor se deve à nossa cultura, ao nosso jeito. E nós temos que aprender isso, que não existe apenas um jeito. Como líder, às vezes a gente fica naquela dúvida: como eu vou fazer? Como eu vou dirigir? Como é que eu vou conduzir esse grupo? Como é que eu vou conduzir os jovens, as crianças? Como é que eu vou conduzir as irmãs, os irmãos? Como é que eu vou conduzir a intercessão? Como é que eu vou conduzir o louvor? Como que eu vou fazer isso? Fique tranquilo, irmãos, porque Deus tem ferramentas disponíveis para mim e para você. Nós temos que acreditar que existe mais de uma forma de fazer. Observe comigo que a Bíblia vai dizer que Paulo arrasava com eles. Não é arrasava, vai dizer arrasava. Em algumas palavras, algumas traduções, vão dizer ele discutia. Agora entenda que essa palavra, isso aí, essa discussão não é uma discussão de briga. Não é uma discussão acalorada. Essa palavra razoável, discutir, ela quer dizer conversar. E o que é uma conversa, irmãos? Paulo falava e Paulo ouvia. Paulo ouvia e Paulo falava. E tem horas, irmãos, que nós precisamos entender que a evangelização não é algo novo. Ela não é apenas eu falando e a pessoa ouvindo. Deixa a pessoa falar. Deixa ela abrir o coração dela para você. Deixa ela sentar na sua mesa. Deixa ela sentar na sua cozinha. Deixa ela chorar as mágoas dela. Deixa ela falar para você o coração quebrado que ela tem. Deixa ela dizer as coisas que estão na alma dela. Deixa ela dizer, até não entender. Deixa ela falar da sua falta de fé, da sua falta de crença, do seu ateísmo. Permita que ela abra o coração dela. Deixa o coração dela ser esvaziado. E quando ela terminar de falar, entra a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. Diga sempre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. Ela é poderosa. Mas converse com as pessoas, se relacione com as pessoas. Tenha diálogo com elas. Não tenha medo de sentar na mesa e conversar com as pessoas. Paulo ia para a sinagoga e ele não chegava lá batendo com a mão no peito e dizendo: todo mundo fica quieto, que a verdade está comigo, você é a verdade, não está comigo. Não, ele ouvia. Um questionava daqui, o outro falava de lá. E Paulo ouvia e Paulo respondia. Paulo falava, Paulo ouvia. Então Paulo conversava, dialogava, abria diálogo, ouvia e falava. Segunda palavra que vai apresentar aí, que Paulo está fazendo na sinagoga, é que Paulo expunha. Essa palavra expor quer dizer trazer com clareza, explicar com minúcias. Você tem uma oportunidade, você está com alguém, e a pessoa com muita graça, ela ensina de uma maneira que a sua mente abre. Você diz: meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes você vai lendo um livro, você está lendo um livro e você fala: meu Deus, como é que essa pessoa enxergou esse negócio do texto? Eu já li esse texto 10 vezes, nunca vi isso aqui. Mas olha que graça, olha que verdade. Quando a verdade salta os olhos, ela forma a gente, ela nos ensina, ela nos instrui, ela dá direcionamento. É falar com clareza. Mas só pode falar com clareza quem conhece a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus todos os dias. Quando eu comecei a minha jornada, na minha adolescência, tive um pastor que me instruiu e falou: mas é isso, todas as vezes que você for ler a Bíblia, olha a Deus. Porque quem escreveu a Bíblia, quem inspirou as pessoas a escrever a palavra de Deus, é o mesmo Espírito que está ao seu lado para te ajudar a entender a palavra de Deus. Quando eu me converti, irmãos, eu li os evangelhos, os 4 evangelhos, uma noite, sentado na varanda do meu apartamento. Não entendi nada. Mas a partir do momento que eu comecei a
pegar a palavra de Deus e antes de ler, orar e falar: Senhor, abre o meu entendimento, para que eu compreenda a tua palavra, aquilo que o Senhor quer dizer, aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Naquele momento, eu comecei a entender e a compreender a palavra de Deus. E quando nós entendemos e compreendemos a palavra de Deus, nós explicamos melhor, nós falamos melhor, nós direcionamos melhor a vida das pessoas e podemos fazer aquilo que Paulo está escrito a gente a fazer: a expor, a dar com clareza a palavra de Deus. Se os irmãos olharem a palavra de Deus, se for agora no capítulo 17 de Atos Apóstolos, Paulo se relaciona, Paulo vai viajar um pouco mais adiante, e ele vai chegar numa cidade e vai encontrar um casal, Prisciliano. Passado algum tempo, esse casal, Prisciliano, vê um pregador, entusiasmado, cheio de Deus, e convida esse homem a ir para a casa deles. E a Bíblia vai dizer que Priscila e Áquila sentam com ele e explica para aquele homem com clareza, com minúcias, acerca da fé em Jesus. Porque nós precisamos, irmãos, expor com clareza para as pessoas a razão da minha fé, da sua fé, o motivo da nossa esperança. Então Paulo expõe, Paulo abriu com clareza, Paulo deixou claro, evidente, cristalino para quem estava ouvindo. E terceiro, Paulo demonstrar. E esse demonstrar para a palavra de Deus não é um demonstrar de colocar os olhos, mas é um demonstrar de chamar. É o que é tudo pregar. É o dizer: olha, eu vou te dar uma verdade, e você não tem como fugir da verdade, você precisa tomar uma decisão acerca dessa verdade. Você vai no médico, e o médico olha os exames,
fato, nós vamos começar a ver os resultados da evangelização. Paulo também vai dizer que muitos homens tiveram fé, se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos e algumas mulheres importantes, e eles se reuniram na casa de Jason. Irmãos, a primeira coisa é que a fé só vem pela palavra. Você e eu podemos ter testemunho vídeo. Você pode ter testemunho de cura, você pode ter testemunho de conversão maravilhoso. Isso pode atrair as pessoas, mas o que vai produzir fé salvadora é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós podemos ter um testemunho atraente. Os irmãos lembram do chamado de Moisés no deserto? Moisés é atraído pelo que ele vê, mas ele é comissionado para aquilo que ele ouve. Ele olha para uma sarça pegando fogo e ele diz: essa visão é maravilhosa demais para mim, vou me aproximar e vou ver. Então o que ele estava vendo o atraiu, mas o que ele criou é o que ele ouviu. Então a sua vida pode ser uma coisa maravilhosa, a sua conversão, a sua cura, a forma como você vive pode ser uma forma atraente, e deve ser uma forma atraente, mas sabe de uma coisa, fé é só pela palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus, e aqueles homens creram, porque eles ouviram a palavra de Deus. Então a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E a palavra produz fé. A palavra faz com que o coração creia na mensagem, se renda, se entregue, diga não para o mundo, diga sim para Cristo. Mas percebam que a Bíblia vai dizer que eles creram e se uniram. Porque quando nós nos unimos a Deus, nós nos unimos à igreja de Deus. Não existe fé apartada da comunhão. Não existe vida cristã fora da igreja. Nós vamos entender, irmãos, que a vida cristã, ela não é um jeito de viver, ela não é uma filosofia de vida. A vida cristã não é um jeito de resolver o problema. A vida cristã não é um jeito de negociar. A vida cristã não é um jeito de falar, um jeito de olhar. Não, a vida cristã não é isso. A vida cristã é um chamado para ser santo e para suprir aqueles que são santos como nós. Somos santos. Se não me falha a memória, em meados de 2005, 2006, uma revista até então conceituada, ela começa a pontuar acerca daqueles que se dizem cristãos, protestantes, crentes, mas não frequentam uma igreja. É o que nós denominamos de desigrejados. São pessoas que até têm vida devocional. Elas oram em casa, elas vêm em casa, elas separam lá o seu dízimo e mandam para algum lugar, para alguma instituição de caridade. Elas procuram instruir e viver na prática do Evangelho, mas elas dizem que não querem vir para uma reunião como essa. Porque aqui, um lugar como esse, é o lugar de homens. Irmãos, nós somos homens, nós somos falhos. Nenhum de nós aqui é perfeito. Se os irmãos andarem comigo alguns mais de perto, vão perceber que eu não sou perfeito. E se eu andar com você algum dia, eu vou perceber que vocês também não são perfeitos. E eu e você não estamos aqui procurando perfeição uns dos outros. Nós estamos aqui para juntos sermos aperfeiçoados e juntos chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Porque a fé nos chama a unidade. Irmãos, Deus não tem uma igreja em cada lugar. Deus tem uma igreja no mundo. O que significa, irmãos, que a igreja que está aqui essa noite reunida na sede, ela é uma igreja como qualquer igreja mais para Cristo. Mas ela não é apenas uma com toda a para Cristo, porque Deus não é Deus de denominações, Deus tem uma igreja.
corpo de Cristo. Isso para nós é tão claro, irmãos, que isso é parte do nosso futuro. Isso é parte do jeito que a gente se relaciona. Se porventura entrar uma pessoa por aqui, por aquela porta, e ela se identificar com os nossos obreiros, olha, eu sou da igreja tal, eu sou da presbiteriana, eu sou da batista, eu sou da assembleia. A gente pode nunca ter visto essa pessoa na vida. Não saber que é casada, não saber qual é o nome do pai, o nome da mãe, de que família ela vem, se tem pouco, grande posse. Se ela disser que ela é um crente de Jesus, nós a chamamos ela de irmã. Sabe por quê? Porque nós temos muitas diferenças. Muitas diferenças. Nós podemos ter diferenças de bolso. Se eu chegar aqui e falar assim, vamos para a igreja, vamos fazer uma votação aqui, tudo que a gente quer brincar, vai dar bagunça. Alguns vão querer de outro, outros vão querer de outro. Então, aí eu estou cansado aqui na igreja, tudo que for os irmãos ali falam, vai dar bagunça, porque cada um gosta de um tipo de flor. Se a gente chegar aqui e falar assim, irmão, vamos fazer um almoço, coisa boa, né, irmão? A gente pode comer, eu gosto de comer, você pode comer ali? Você pode comer aqui no nosso meio, isso? E eu chegar aqui e falar assim, não, vamos comer frango quiabo. Alguns irmãos vão dizer, pastor, que delícia, quiabo. Alguns irmãos vão torcendo e falam assim, que quiabo, pastor? Sabe por quê? Porque nós temos gostos diferentes. Há muitas coisas muito antigas, irmãos, que colocam a gente de um lado, que colocam a gente do outro. Mas há uma verdade sobre nós que nos une, e essa verdade é maior que qualquer diferença. Por isso Paulo vai dizer às igrejas de Gálatas que por causa de Cristo não há mais grego, não há mais judeu, não há mais estrangeiro, porque nós somos um só em Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Porque quando nós cremos em Jesus, nós nos unimos à família de Deus. Quando Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 6, na primeira carta, que aquele que destruir o corpo vai destruir, ele está falando do corpo físico, do meu corpo. Ali não há uma restrição sobre o uso do meu corpo. Paulo está falando sobre a unidade da igreja. Paulo está dizendo o seguinte, que nós devemos se perseverar a unidade da igreja. Eu tenho que fazer de tudo para que a igreja seja unida. Os meus esforços, a minha palavra, o meu comportamento, a minha atitude, o que eu falo, o que eu penso, o que eu digo, o que eu ensino, deve fazer com que os irmãos, as irmãs, as famílias sejam unidas. Porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Porque toda vez que crê em Jesus, se une na fé. Agora, irmãos, observe o verso 5. Porque no verso 5, a Bíblia vai dizer que os judeus, movidos de inveja, eles se uniram com um grupo de gente que era da malandragem e foram perseguir aqueles que haviam se unido a Paulo e Silas. Irmãos, as dificuldades, elas acontecem para todos. Absolutamente para todos. A diferença, irmãos, é que nós, por causa da nossa fé, escolhemos passar as adversidades de jeito diferente. Porque o mundo, quando eu falo mundo, irmãos, entenda que é esse sistema de valores corrompidos, imorais, caídos, esses valores, eles dizem o seguinte: se alguém te ofendeu, se alguém falou contra você, ofenda ainda mais. Se alguém gritou com você, levante ainda mais a sua voz. Se alguém te agrediu, vá para cima dele, para cima dela com mais força. Se alguém te roubou, roube outro, ou roube ele de volta. E nós podemos, irmãos, passar pelas adversidades da vida, pelas lutas da vida, por causa da nossa fé de uma outra maneira. Nós olhamos para aquele que nos persegue.
Nós encontramos um lugar em Deus para ter paz no meio da tormenta. Mas é certo, livre e certo que nós passaremos por dificuldade. É óbvio, irmãos, que há uma orientação clara das Escrituras de que nós não devemos sofrer nesse mundo como alguém que comete erro, como alguém que está fora da lei, ou como alguém que se intromete em assunto que não deveria se intrometer. Às vezes, irmão, a gente passa por algumas lutas, algumas dificuldades, porque a gente se envolveu com coisas que a gente não deveria se envolver. A gente falou coisas que a gente não deveria falar. Mas se você está na sua posição de um servo de Deus, de uma serva de Deus, se você está na sua posição, guardando o bom testemunho, pregando a palavra de Deus, vivendo a verdade do Senhor, e ainda assim você está passando por algum nível de tentação, Jesus te dá uma palavra. Nesse dia, alegre-se, porque grande é o seu valor. Eu quero encerrar falando de uma frase de um testemunho de um pastor chamado Bill Johnson. Ele passou uma dificuldade muito grande com a esposa, ficou doente, câncer. Ela foi adoecendo, até o dia que ela veio e faleceu. No outro domingo, estava lá o pastor Bill Johnson, diante da igreja. E a igreja ficou apreensiva, olhando para aquele homem que acabou de ficar viúvo, pensando: meu Deus, o que esse homem vai dizer? O que se fala depois de perder a esposa? Como é que é o coração dele? E ele, ainda quebrantado com tudo aquilo que tinha passado, ele traz uma verdade linda para nós. Ele diz o seguinte: nos céus não haverá mais dor. Nos céus não haverá mais dor. No céu não haverá mais luto. No céu não haverá mais doença. O céu vai ser um lugar ausente de qualquer nível de adversidade, de luta ou de provação. Será um lugar de plena alegria e grande delícia em Cristo Jesus. Então, a única oportunidade que nós temos de adorar a Deus em meio às nossas adversidades é o aqui e é o agora. Então, se nós só temos essa vida para adorar a Deus no meio da adversidade, Deus é digno de ser adorado no meio da nossa adversidade, porque lá no céu não teremos esse ambiente, e Ele é digno em todo momento, em todo tempo, de ser adorado, inclusive nessa hora. Então, meu querido, pode ser que o resultado da sua prática de apresentação seja uma perseguição, mas use esse momento como Paulo e Silas usaram na cidade de Filipos, em que eles haviam feito o bem com a moça, libertando ela do espírito imundo. Eles foram injustamente levados à prisão. Antes disso, foram açoitados e foram lançados no lugar mais inóspito, mais insalubre, dentro de um espaço que ninguém deveria entrar na vida. Mas quando eles estavam lá dentro, eles usaram aquela oportunidade para glorificar e vencer o nome do Senhor, para cantar ao nosso Deus, para dar a honra, para dar a glória, para dar o louvor no meio daquela adversidade. E Deus é digno de receber a nossa melhor adoração em meio às nossas lutas, em meio às nossas provações, em meio às nossas adversidades. Amém, irmãos? Amém. Nós podemos orar? Você pode ficar de pé para orar com você nessa noite? O Senhor te dê graça. Você receba
receba nessa noite uma capacitação do alto para aplicar aquilo que você e eu ouvimos nessa noite. Que a gente aprenda a viver na unidade, a ter uma vida frequente de evangelização, a usar todo nível de ferramenta possível e honroso. Que a nossa mensagem seja uma mensagem centrada em Cristo. Que a gente veja almas se chegando a Deus. E se a perseguição vier, que a gente use ela para glorificar o nome de Deus. Amém? Podemos orar em nome de Jesus? Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. E nós rogamos a sua graça nessa noite. Oramos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos praticar a tua palavra. É a tua palavra, não é a minha palavra. É a tua verdade, não é a minha verdade. E só o Senhor é capaz de nos fazer praticar a tua palavra, nos capacitando pelo teu Espírito. E eu oro, Senhor, nessa noite, para que o Senhor capacite a cada um de nós a viver uma vida, Senhor amado, a falar do amor de Deus, a exemplificar o amor de Deus, a expor o amor de Deus, a chamar as pessoas à fé. Eu oro, Senhor amado, que nós possamos ver resultados como Paulo viu, de homens, mulheres se chegando a Deus, de diversas culturas, de diversos lugares, de muitos lugares diferentes, mas crendo e se unindo à fé. Que nós possamos ver vidas e almas, pessoas chegando nessa casa de oração e se unindo a nós na fé. E Senhor, se por algum motivo a pregação, a evangelização, a vida com Deus nos levar a algum tipo de desconforto, de perseguição, nos ajuda a adorarmos, a bendizermos, a glorificarmos o teu nome no meio dessas lutas, no meio dessas adversidades. É o que eu oro, é o que eu te peço, e eu crendo nisso, já te agradeço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.